Olá! Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem na televisão. O universo dos meios de comunicação de massa algumas vezes parece inacessível para o grande público. Mas quando os comunicadores colocam a dignidade humana como premissa para a realização do trabalho comunicacional, o leitor e o telespectador são convidados a fazer parte do processo. E aí se identificam com a mensagem. O Chão em Paz de hoje mostra uma experiência que une a publicidade do bem, a economia solidária e a qualificação profissional. Organizações não governamentais, projetos sociais, artesanato e muita orientação profissional. Esta é a Feira Baiana de Comunicação Solidária, um espaço para divulgar ações do bem e promover o protagonismo no mercado de trabalho. A feira é uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador, através da Pastoral de Comunicação, para animar ações de empreendedorismo e qualificação profissional. Ao longo de uma semana, cursos, oficinas e dicas sobre o mercado de trabalho foram passadas gratuitamente para o público. Tudo que é humano é valorizado por Deus. Deus é aquele que gosta de ver os seus filhos colocando em prática os talentos que Ele deu. E aqui a gente vê assim a multiplicação de talentos. Um completa o outro. Eu penso que é a função da igreja mostrar à sociedade, dizer, olha, vejam o que membros da sociedade, pessoas que vocês não conhecem, olha o que são capazes de produzir quando tem oportunidade. Então, na verdade, nós estamos apenas dando oportunidade para as pessoas serem mais conhecidas e amadas. A banda do 2º Distrito Naval abriu oficialmente o evento. Padres, autoridades civis, políticos e leigos também marcaram presença na feira. Durante a visita de Dom Murilo Krieger, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil conheceu o talento do povo local. Ele chegou acompanhado do padre Manuel Filho, coordenador do evento, e fez questão de percorrer todos os estandes montados na Praça Municipal de Salvador. Entre cumprimentos e fotos, Dom Murilo viu produtos desenvolvidos por pequenos artesãos e projetos sociais. Eu vi duas coisas. Primeiro, a criatividade. Como o nosso povo é criativo, a partir de coisas muito simples, faz coisas extraordinárias. A segunda, é um povo que nem sempre tem possibilidade de mostrar aquilo que faz. Então, uma feira dessa, eu diria assim, democratiza o saber e, ao mesmo tempo, a produção de produtos que são muito simples, pessoas que não teriam condições de pagar um aluguel de um estande, e, de repente, tem a possibilidade de dizer, olha, nós existimos, estamos aqui, trabalhando aqui com meio simples, mas para grandes benefícios. Então, eu penso que uma feira dessa se justifica justamente nesse sentido, dar a essas pessoas a capacidade de mostrar o seu rosto e as suas capacidades à sociedade. Para os expositores, a atividade foi uma oportunidade de divulgar o trabalho e comercializar produtos. Bom, para mim está sendo bom, né? Essa já participei de outras. O espaço também eu já conheço, já participei de outros lugares aqui próximo e estou gostando. É uma oportunidade muito boa, chega a gente aqui procurando saber onde é o endereço para levar alguma doação para lá, eu pego e dou o endereço. Às vezes não tem o endereço, aí eu pego o jornal Aurora também, que faz parte também da Trindade, né? Da comunidade da Trindade, eu pego o jornal, digo, o endereço está aqui, mesmo que eu pague o jornal, ela leva. Para a realização do evento, a Arquidiocese fechou parcerias com o Governo do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador, além do SEBRAE, faculdades locais e a Rádio Excelsior da Bahia. Uma experiência ímpar, uma experiência diferente. Inclusive, eu comentava aqui com os colegas que é uma oportunidade que as pessoas têm, inclusive, de conhecer os profissionais que trabalham no setor de comunicação da Arquidiocese, as pessoas que ficam por trás dos microfones, das câmeras, a exemplo da Excelsior. Falamos também do empreendedor individual, que é um programa do governo federal, que as pessoas também têm muito interesse. Nós vimos que pessoas tiveram muitas dúvidas do programa, é muito interessante. Enfim, é uma oportunidade diferente e única e eu convidaria você que na próxima edição esteja aqui presente.
projetos sociais que usam as ferramentas da comunicação para a inclusão social e empresas jornalísticas que dão publicidade ao bem. Estes são alguns dos universos que se encontram na Feira Baiana de Comunicação Solidária. E a gente conversa com o Padre Manuel Filho, coordenador de PASCOM do Regional Nordeste 13 e o coordenador da Pastoral de Comunicação da Arquidiocese de São Salvador. É um prazer tê-lo aqui, Padre. Obrigado, Cristiane. Obrigado você pela sua presença. Quando a gente fala em comunicação solidária, o que essa expressão remete? Potencialização do bem. Acredito que a comunicação, ela precisa potencializar o bem. De fato, é necessário gastar mais tempo, energia, recursos para falar do bem do que para falar do mal. Sem dúvida nenhuma, o mal existe, a violência, a corrupção, isso tudo precisa ser denunciado e, de certa forma, também isso é fazer comunicação solidária. Só que a forma de fazer esses tipos de denúncias, a abordagem sobre esses assuntos, nós tínhamos aqui em Salvador uma organização de jornalistas, né? De jornalistas que justamente falavam disso, né? Jornalismo pela paz, jornalismo cidadão, quer dizer, justamente para ver essa abordagem. Por exemplo, vamos ver as favelas, as comunidades carentes. É verdade, ali existe violência, existem pessoas violentas, existe tráfico de droga em muitas delas. Mas a maioria das pessoas que moram nas comunidades carentes são violentas. As principais histórias que existem ali são histórias de criminalidade? Não. Se a mídia começar a entrar nas comunidades carentes antes do que a polícia, se a mídia começar a entrar nesses lugares para mostrar os exemplos de solidariedade cotidiana, não apenas através de ONGs, mas também cotidianamente, com certeza o bem vai ser potencializado. E falando mais do bem, nós estaremos ajudando as pessoas a aderirem mais ao bem. Padre, nessa perspectiva de esse jornalismo a favor do bem, desse jornalismo que comunica as boas ações, a gente poderia dizer então que esse jornalismo que faz a denúncia de uma forma sensacionalista seria justamente um não jornalismo ou estaria contra essa perspectiva da comunicação solidária, da ação solidária? Com certeza. Está bem, sem dúvida alguma, para a segunda pergunta, para a segunda hipótese, com certeza. Quer dizer, quando a gente liga a televisão, em quase todas as nossas grandes cidades, meio-dia, o horário de meio-dia, né, virou um horário de carnificina para a maioria dos canais. Quer dizer, expor o marginalizado, expor o delinquente, fazer dele peça de vanglória da polícia, quer dizer, isso diminui a dignidade da pessoa humana, não é? E não potencializa. Eu acredito que acaba sendo jornalismo, mas não um jornalismo identificado com a paz, com a justiça, com valores. Não estou falando aqui de moralismo não, viu? Estou falando de identificação com valores que ajudem a construir, porque finalmente o que é que ajuda a construir? Mostrar o delinquente. O que é que ajuda a construir? Mostrar o corpo estendido no chão. Isso constrói o quê? Isso só constrói mais revolta, isso constrói mais medo, né? Tantas e tantas pessoas que apresentam essa síndrome do pânico. Quer dizer, são tantas questões tão destrutivas contra a violência. Finalmente, mostrando dessa forma, esse tipo de jornalismo se torna uma grande violência também. Na Praça Municipal de Salvador, circula 20 mil pessoas por dia. E quem passou por lá aproveitou a iniciativa tanto pela beleza do artesanato como pelas informações disponibilizadas. Revistas que ele transforma em vários objetos. Temos aqui o relógio, o birimbau, aqui é para o guardanapo, porta-guardanapo, a fruteira,
porta-panela, prato. E tem muito mais. É que ele não usa. Artesanato é coisas regionais, né? Coisas da natureza. E nós, baianos, precisamos mais valorizar mais, porque eu também trabalho com artesanato, sei que é valorizar. Por que é bom ler, Ruth? Porque a gente aprende mais a ler e gosta mais de ler para ler todos os livros. A importância das crianças estarem aqui nessa feira, a gente vive num mundo globalizado e nós não estamos fora disso. E o objetivo é trazê-los aqui para mostrar um conteúdo diferente, mostrando os valores da vida, os valores da cultura, da arte, para que eles também possam crescer com essa vontade, com esse desejo. Eu acho interessante a feira, porque é uma forma das pessoas expor seus produtos, né, o que constrói no dia a dia. E é uma forma também de cidadania. Eu acho que o que estão sendo feito aqui são arte misturado com cidadania e a gente compra e ajuda também. Inclusive eu pretendo voltar, eu já vi que os produtos são de boas qualidades e uma feira bonita. Articular forças foi o grande desafio para a montagem da Feira Baiana de Comunicação. No final, o que se viu foi a união de projetos sociais, organizações não governamentais e também do governo, para que a população, em um único espaço, encontrasse prestação de serviço. Então, Itamar, quais foram os desafios que você precisou enfrentar para montar essa feira? Então, primeiramente foi o desafio de lançar essa feira para a comunidade, né? A primeira edição da feira, ela aconteceu num local fechado, onde o público ele tinha que sair da sua casa e ir até a feira. Nosso grande desafio foi levar a feira ao encontro desse público. Então, o local, a escolha do local, eu acho que foi privilegiado para isso que está acontecendo. Em que medida as parcerias que vocês fecharam foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto? As parcerias, elas foram fundamentais realmente, porque o governo do estado, a prefeitura de Salvador, viabilizaram fontes, né, para que a gente pudesse crescer com o evento. O evento ele foi crescendo à medida que a gente ia desenvolvendo ele. E tivemos também a parceria dos patrocinadores, né, que facilitaram também o nosso trabalho. Faculdade São Bento, Salesiano, Faculdade UXAL, né, Faculdade Católica, a TV Baiana, além da parceria da Rádio Excelsior, né, que foi fundamental para que esse projeto pudesse chegar ao público de uma forma mais abrangente. Houve também um encontro de cultura, né? Muitos artesãos estão aqui na feira. Como é dar espaço para essas pessoas que normalmente encontram tanta dificuldade para expor o seu trabalho? Foi o que eu estava falando das parcerias, né? Essa ideia dos artesãos, principalmente esses pequenos artesãos, foi um diálogo que tivemos com a secretaria, o CETAD. Essa parceria com a prefeitura viabilizou isso, né? Os artesãos eles são inscritos na CETAD e que viabilizou a participação deles na feira. Então, foi algo que se revelou também com a construção da feira e que a gente está vendo que está sendo muito útil, está sendo muito agradável tê-los aqui. Para a gente encerrar, o que é que o público pode esperar na edição de 2012 da Feira Baiana de Comunicação Solidária? Então, é uma alegria ver esse projeto acontecendo e tenho certeza que a próxima edição ela vai ter algo muito maior no que diz respeito a mostras culturais, a essa troca de conhecimento. A nossa intenção é realmente crescer, fazer com que a feira ela possa alcançar muito mais pessoas na cidade de Salvador. Criar essa identidade e mostrar à população soteropolitana que é possível, através dessa comunicação, fazer uma construção da solidariedade. O Buzu Digital é um ônibus que visita os bairros de Salvador para iniciar jovens e adultos no mundo da informática. Idealizado pelo projeto Mais Social, o Buzu estacionou na Feira Baiana de Comunicação Solidária. Clica, segura e vai arrastando. Tem que trabalhar bem a coordenação motora.
o espaço que tem não completa, né? Tem que ser outra cor, né? Não, porque ó, se tiver algum espaço aberto, vazado, quando você pega uma lata e coloca tinta nessa lata, se a lata estiver furada, o que acontece com a tinta? A tinta sai, derrama. Mesma coisa, tem que estar todos os espaços aqui fechadinhos. Aí eu acho que quando você vai fazer hoje, você necessita de você saber lidar com o computador. E principalmente a gente está nessa quarta, quinta, sexta idade, você tem que acompanhar a evolução, tem que saber um pouquinho também. Vai estar no Campo Grande a partir de segunda-feira. Tá vendo aquela obra de arte lá no quadro? Você vai tentar reproduzir ela sozinha aqui, usando todas essas ferramentas. Use a criatividade, a curiosidade. Tente buscar essas ferramentas aqui sozinha, a princípio, e reproduza aquela obra de arte que está lá no quadro. Estou gostando. É tanto que está me dando essa oportunidade de aprender. O beabá que você sabe. Dar visibilidade para quem no dia a dia faz o bem e promove a troca de experiências. Assim, está fundamentada a Feira Baiana de Comunicação Solidária. Padre, quando a gente fala de economia solidária, de ações solidárias, isso está muito ligado à questão de rede, trabalho em rede. É uma característica muito forte nessa área. Você acha que quando a gente fala de comunicação solidária, essa rede também já está consolidada ou ainda está no processo de formação e consolidação? E como essa rede pode se constituir? É interessante, né? Porque quando a gente fala de rede, a gente tanto está falando de economia como está falando de comunicação. Porque, na verdade, rede é uma identidade do nosso tempo. Nós vivemos sobre as redes. O maior exemplo são as redes sociais na internet, né? As redes sociais são uma analogia tecnológica às nossas relações, né? Porque, na verdade, se a gente fosse juntar... Então, eu estou aqui contigo, né? Então, você tem amigos. Alguns desses seus amigos são meus amigos também. Se a gente fosse fazer pontes, então, ali estaria uma rede. A tecnologia, através das redes sociais, fez isso. Com a economia solidária, essa perspectiva de rede está muito forte já. Não é muito forte, elas vivem nessa dinâmica. Então, um planta, o outro produz, o outro industrializa, digamos assim, outro grupo vende, outro grupo... Então, essa questão das redes está muito forte. Com comunicação, na perspectiva solidária, precisamos dar passos. O objetivo dessa feira tem a ver com isso, botar todo mundo junto. Quando você coloca todo mundo junto, primeiro, quem faz se vê. Então é importante, né, que o Sebrae veja a Copamec, que a Copamec veja a Pastoral do Menor, que a Pastoral do Menor veja o SESC, que o SESC veja a TV Pelourinho, que a TV Pelourinho veja a PASCOM, ONGs e organismos de comunicação católicos da igreja e outros não, da sociedade. Todo mundo se vê, então a gente se conhece. É um primeiro passo. E depois também para que a sociedade veja a força dessas ações que estão diluídas. Então, justamente, como não estão articuladas em rede, elas não aparecem como potência. Veja só, no Brasil, a igreja tem mais de 300 rádios. Não é a igreja, né? Organismos de igreja, existem mais de 300 rádios ligadas ao organismo de igreja. Dioceses, paróquias, congregações, movimentos. Então, estão diluídas, é uma força tremenda. Imagine se isso fosse uma rede. Essa, que é o que a Rede Católica de Rádio, por exemplo, tem. Já faz com mais de 100 dessas emissoras. Então, isso aí potencializa, mostra a força dessa rede que, na verdade, está em processo de construção. Por falar em força, a gente realmente, quem atua nessa área, né, de economia solidária, comunicação solidária, enfim, precisa de força para poder manter o seu trabalho, manter a sua ação, a sua atividade, porque querendo ou não, digamos, numa certa medida, não atende às necessidades, às exigências do sistema e do mercado. Isso, vai na contramão do mercado muitas vezes. Vai na contramão do mercado, exatamente. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como hoje as pessoas que atuam na área de comunicação solidária, o que é que elas fazem para se sustentar? A questão da sustentabilidade dessas ações. Bem, o que a gente vê, primeiro, embora estejamos na contramão do mercado, cada vez o próprio mercado descobre que existe um nicho nisso aí.
né? É como a ecologia, é como toda a questão da sustentabilidade. Agricultura orgânica, agricultura familiar. O discurso da paz. Quer dizer, as empresas já descobrem que esse é um discurso que tem um eco na sociedade. Né? Então, me parece que nesse sentido, no que tange a sustentabilidade, está na hora da gente começar a deixar de se fazer de coitadinho. Para mim isso é fundamental. O senhor acha que existe isso, assim, essa característica de que a gente está precisando Exatamente. Quer dizer, é preciso começar a falar tete a tete. Sabe, olhar nos olhos e dizer, olha, empresário, nós temos aqui um nicho, né? Nós temos aqui um público, nosso veículo tem um público e você vai estar falando com um público. Eu experimento isso no Jornal da Arquidiocese. Muito ainda, não encontramos ainda resultados assim fantásticos, mas eu digo, olha, primeiro, são 20 mil jornais distribuídos gratuitamente. Esses dias mesmo eu falava para alguém mais do mercado, não lembro bem, algum empresário, eu dizia isso. E sabe o que acontece? Você entrega e esse jornal não é devolvido. Ninguém joga fora. Quando a gente faz aqui em Salvador, você sabe, nós temos aquela caminhada penitencial, 120 mil pessoas. Você faz uma panfletagem ali. Já fiz essa experiência. Vou até o Bonfim, vamos até o Bonfim fazendo a panfletagem. Depois a gente volta andando. Quando a gente volta andando, não tem nenhum panfleto no chão. Quer dizer, é quase 100% de absorção. Quando, segundo as estatísticas, 5% apenas de retenção do que é. A gente tem quase 100%. A gente tem um público, e um público diferenciado. Então falar... É um público fiel. Um público fiel, um público comprometido, um público que toma como politizado. seu, um público politizado. Né? Então, falar tete a tete com esse empresariado. Eu acho que, agora, para isso, é preciso também ter um produto profissional, porque voluntário, mesmo que seja um trabalho voluntário, né, nas nossas ações, mas voluntariado não precisa ser igual a improvisado. O trabalho voluntário, ele também deve ser um trabalho profissional, de qualidade, para que, de fato, o empresário, o anunciante, o patrocinador não tenha medo de vincular sua marca a esse produto. Padre, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer imenso falar com o senhor e sucesso. Obrigado, Cristiane. Muito obrigado. Com planejamento, é possível transformar ideias em negócios rentáveis. Essa foi a principal dica das oficinas de empreendedorismo e elaboração de projetos, ministradas gratuitamente na Feira Baiana de Comunicação Solidária. Na ideia de multiplicador, ajuda muito a formar melhor opinião e distribuir com outras pessoas os benefícios que a gente está adquirindo aqui. É maravilhoso, porque a gente começa a entender mais sobre projetos. Eu já elaboro alguns, mas já estou um pouco defasada, né? Então, assim, aprendi hoje coisas mais diferentes que eu tenho que colocar no meu projeto para dar mais consistência para que o parceiro possa aprovar. Foi importante porque a ideia a gente tem. Agora, como passar para o papel, como apresentar para os órgãos responsáveis, para ir atrás dos benefícios dos patrocinadores, foi ponto-chave, né? Importantíssimo, porque a gente tem a ideia na cabeça, mas não sabia como idealizar, né? Quando eu elencar os meus objetivos da instituição ou meu enquanto pessoa física sobre o meu projeto, eu preciso elencar os meus trabalhos já realizados. Para que serve, Andréia, essa questão de eu sinalizar quais são os trabalhos que eu já realizei? Isso é mostrar um diferencial, ou seja, você mostra a sua competência e habilidade para desenvolver aquela atividade a qual está sendo proposta. Notório a sede deles em participar de oficinas como essa, porque eles não têm tanta oportunidade para isso. Mas a linguagem que a gente utiliza é uma linguagem que está adaptada à realidade deles. É uma metodologia bem simples, onde a gente só faz traduzir para eles o que deve ser composto na estruturação de um projeto, e isso acabará com aquele estigma de que as pessoas devem ficar esperando o poder público ou iniciativa privada elaborarem aqueles projetos de pacote fechado e trazer para eles. Não, a ideia é inversa, a ideia é que eles consigam estruturar
explorar as suas necessidades e apresentá-las para que o diálogo seja em troca simultânea. E aí sim vai existir a contrapartida hoje na realização de ações em benefício das comunidades locais. Muito importante, inclusive eu tenho ideias embrionárias e um projeto que eu não sei nem como, não sabia como começar, agora eu tenho ponto de partida e uma possibilidade de ver a realização desse projeto.